Falo também sobre o Vasco, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal. O Adalberto Barbosa perguntando sobre o Marinakis no Vasco. Ontem surgiu a notícia de que o Conselho Deliberativo do São Paulo via com preocupação, tentaria reprovar a negociação com o Marinakis, tá? O que eu posso contar para vocês é que a partir dessa notícia o pessoal da Grécia ligou. E aí? O que tem de verdade nessa história? Tem algum risco? E o pessoal do São Paulo disse, não, fiquem tranquilos, o Conselho Deliberativo do São Paulo é muito alinhado ao presidente Júlio Casares, e essa é uma verdade de fato, né? O DG Souza, alguma novidade do Vasco? Payet e Coutinho devem atuar juntos. DG, o Carille chegou a testar o Payet um pouco mais avançado como um falso 9. Seria uma alternativa para que o Payet e o Coutinho pudessem jogar juntos. E eu acho que vale essa experiência, pelo menos testar, né? Porque, pô, abrir mão de desses dois craques, especialmente num elenco que não tem tanto recurso, soa muito mal, né? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, mas especificamente sobre Matheus Cocão. O volante terá direito a um reajuste salarial, até porque seu vencimento está entre os menores do elenco do Vasco. E olha que ele tem sido muito mais titular do que reserva, só R$50 mil por mês. Em outros tempos, Matheus Cocão era olhado com desconfiança pelo torcedor cruzmaltino. Tenho sentido nas redes sociais e também no programa do Nicola que a situação mudou radicalmente e o jogador passou a ser olhado como um protagonista, como alguém importante, como um carregador de piano no meio-campo do Vasco. Só para completar, atleta que recebeu algumas sondagens nos últimos dias. Vasco afirma que só o negociará a partir de R$26 milhões. A ideia antes é renovar o contrato para ter direito a cifras melhores. Só para completar o noticiário do Vasco, Zé Gabriel e De Luca seguem à disposição do mercado, não fazem parte dos planos da diretoria nem da comissão técnica, e o Vasco também anunciou nas últimas horas Lucas Freitas como reforço e Tietê, que já havia sido anunciado, agora apresentado também. Vou contar sobre as últimas do Cruzmaltino, renovação de contrato do Matheus Cocão está em andamento. O cara ganha R$50 mil por mês, chegou com uma enorme aposta, muita desconfiança quando ele é comprado do Náutico, mas aos pouquinhos ele conseguiu reverter essa situação e, pelo que eu percebo de vocês, passou a ser um jogador de confiança, com aquele carregador de piano, né? Até por isso o Vasco trabalha para a renovação de contrato dele, assim como trabalha na renovação de contrato do Payet e do Verratti, mas com contextos diferentes, né? Do Payet com redução salarial, ele é o jogador mais bem pago do elenco do Vasco, do Verratti com aumento salarial. O Vinícius Gomes, estava estranhando a ausência do Vinícius na live de hoje. Boa noite, Nicola. Você pode me cobrar para não dizer depois que é moda. Vasco será campeão da Sula desse ano. Forte abraços. Tem notícias do Vasco? Cara, torço para que você acerte seu palpite. Acho que seria muito merecido para um torcedor que só sofre há muito tempo. As últimas do Vasco, cara, não tem grandes novidades. O anúncio da contratação do Lucas Freitas, que é uma velha notícia, a tentativa de redução do salário do Payet para prorrogação do vínculo pelo menos até dezembro, negociações com o Verratti para prorrogação do vínculo com direito ao aumento salarial, o Vasco buscando empréstimos para 2 jogadores que estão fora dos planos da diretoria e também da comissão técnica, o Ian Lucas e o... Deixa eu pegar o nome do outro, peraí. Caras, inclusive, que já estavam emprestados no ano passado, então não há nada... O Zé Gabriel e o De Luca. Zé Gabriel e De Luca, tá? Estão à disposição do mercado. Estava contando também sobre a negociação do Vasco para a renovação do contrato do Matheus Cocão, algo que também não vai mudar o preço do dólar, né? Pedrinho hoje é o presidente do Vasco, Felipe é um diretor de futebol do Vasco, 2 jogadores que têm na sua carreira como jogador a idolatria do torcedor. Felipe é um dos maiores vitoriosos da história do Vasco, com o Luizinho Quintanilha, que está de volta ao Vasco. Parabéns, um golaço da diretoria, o Carlos Germano. Mas assim, eu queria falar com vocês sobre a realidade que o Vasco se encontra, e talvez o torcedor não goste desse assunto, mas ele é importante e eu entendo como necessário para o vascaíno. Porque muita gente fala assim, pô, o Botafogo está comprando, o Fluminense está comprando, o Flamengo está comprando, trouxe agora um atacante, o Botafogo está mirando um atacante, está na MLS, pô, o Fluminense trouxe o Canobi e tal. Gente, vamos lá. Realidades totalmente diferentes. Por mais que algumas realidades
não são tão realidades assim, porque a conta chega. E principalmente se você não bate campeão. O Fluminense, por exemplo, está fazendo um investimento muito alto, mas ele vai jogar o Super Mundial de Clubes, vai ter uma cota altíssima, beleza, mas a conta no final do ano precisa fechar. E não necessariamente estou falando por ser campeão do Super Mundial de Clubes, porque nenhum clube brasileiro vai bater campeão do Super Mundial de Clubes, mas a participação já vai dar uma premiação milionária. Mas e as outras competições? Se esses times não ganharem nenhuma competição, amigo, a conta fica altíssima para fechar no fim do ano. E esse é um problema grave que os clubes enfrentam. E hoje, a gestão do Pedrinho, ela prima pela responsabilidade. Erros e acertos vão acontecer, as críticas vão acontecer, mas eu acho que o torcedor, se começar a compreender que é necessário pisar no freio, arrumar a casa, trazer contratações que são necessárias, porém dentro de um orçamento, e que dentro de campo o time pode render. Você concorda comigo que esse time atual, hoje, 2025, 14 de janeiro de 2025, ele é mais forte do que o do ano passado, que já era mais forte do que 2023, que era mais forte que 2022? A gente consegue traçar uma linha do tempo de 22, quando viramos SAF, em setembro, até hoje, janeiro de 2025, e enxergamos evolução no time do Vasco? Se você consegue enxergar evolução, é nítido que o Vasco está num processo de crescimento. Talvez, e não é mesmo, acelerado como nós gostaríamos. Mas é dentro de uma realidade que o Vasco consegue se encaixar. E dentro de uma responsabilidade. Pedrinho e o Felipe, e eu estou colocando nessas duas personas esse meu comentário, eles poderiam fazer o seguinte, que todo mundo sempre faz, ou que outros clubes fazem. Sai contratando, pagar 2 milhões, 3 de salário, ou depois, que vai acontecer, não pagar, explodir a folha, aumentar a dívida e depois, meter o pé. Porque, infelizmente, os conselheiros do Vasco até hoje não fizeram uma mudança drástica no estatuto, que é responsabilizar os políticos pelos seus gastos no CPF. Mesmo sem ter essa responsabilidade no estatuto, o Pedrinho, ciente que ele também está no comando de uma SAF, que tem uma lei diferente, ele responde pelo CPF dele, ele está sendo responsável nos gastos e freando. Óbvio que se você falar qual é o jogador ideal que você quer no Vasco, você vai citar aqui 5. Se eu pedir para você, coloca nos comentários 3 jogadores que você gostaria de que vestisse a camisa do Vasco nesse ano. Esquece uma responsabilidade financeira. Depois de você escrever, você fala assim, então agora eu vou escrever outros 3 que, se eu tivesse a caneta na mão com a responsabilidade de pagar, estariam dentro de uma realidade. Eles não vão bater os 3 que são do teu mundo ideal e os 3 do mundo real. É o que eu sempre brinco. O mundo ideal, ele é diferente do mundo real. Alguns clubes vivem num mar de rosas, num mundo paralelo, em que as dívidas chegam a 2, 3 bilhões, alguns clubes vão bater nesse ano 3 bilhões de dívida. Anotem. E isso não é normal, torcedor. Mas é importante porque ganha. Não ganha. Não ganha. Vamos pegar um exemplo? Qual foi o título que o Corinthians ganhou ano passado? Nenhum. Mas ele vai jogar... Meu amigo, não ganhou nenhum título. E a conta chega a mais de 2 bilhões. E eles não têm a torcida engajada que nós temos. Cadê a vaquinha do estádio para pagar? Parou. Mas eu não vou entrar nessa discussão. O que eu quero entrar é até que ponto alguém tem que começar a ser responsável no futebol. O Mano Menezes, do Fluminense, disse no outro dia, numa entrevista à TNT, que o futebol está numa bolha. O Pedrinho também já alertou para isso. Quando eu perguntei, futebol está caro? Naquela entrevista que eu fiz com ele, ele falou, está muito caro e está me assustando. Os números assustam. O Atlético Paranaense pediu 8 milhões de dólares pelo Canóbio. Como é que o Vasco poderia contratar hoje o Canóbio? Não tinha condição. Então, assim, torcedor, nesse momento, pés no chão, dentro de uma realidade. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, Piton, Jair ou Hugo Moura, Tietê, Paulinho, Coutinho, Paê e Verrete, Alex Teixeira e Verrete, quando se recuperar, Adson e Verrete. É um time ruim? Não dá para começar a temporada? Não dá para iniciar o ano? Para ir até o meio do ano, talvez? E aí no banco você ter opções. O Moura ou o Jair, os 2 zagueiros que foram contratados, o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira, o Puma, o Daniel Fusato, goleiro,
Vamos bater um time reserva aqui rápido? Daniel Fusato, Puma, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Vitor Luiz. Botar o Hugo Moura no banco, Hugo Moura, Cocão ou Esforça. Vai começar a sobrar. Ou Souza, Maxime Domingues, Jean David, Ryan. Será que a gente não tem opções? Paiê se sobrar do time ou Alex Teixeira? Não tá ruim, torcedor. Não há uma evolução ano a ano. Óbvio que não há evolução que nós gostaríamos da forma acelerada e que nós poderíamos ter feito quando teve recurso, porque teve recurso, só que foi mal empregado. Ou você acha que salários como tem hoje Serginho, Zé Gabriel, como tinha o Rojas, eram salários que o Vasco poderia pagar? Só esses 3 que eu citei aqui, o Galdames, somar os salários de quem já foi embora e quem está no elenco, ultrapassa 1,5 milhão. Os 4 dão um Paiê ou um Felipe Coutinho? É para pensar. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia. Não esquece, se inscreve, dá aquela moral. É meu amigo, minha amiga que acompanha o canal Central Vasco da Gama. Ficamos por aqui com esse vídeo, trazendo as últimas informações do Vasco para você. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificações para receber os nossos conteúdos postados aqui no canal.